Conselheiros, retomando a sessão, senhor representante do Ministério Público, trazemos neste momento a apreciação e a deliberação de Vossa Excelência uma proposta, um projeto de lei que estamos encaminhando à Assembleia Legislativa, na realidade 2 projetos de lei, um que trata de provimento de cargos efetivos, de assessoramento técnico do Tribunal de Auditores e um de provimento em comissão que deverá ser executado, já está constando no texto do nosso projeto à Assembleia Legislativa. Já deliberamos que no momento em que for executado o concurso, os cargos que ora estão sendo propostos para a criação serão extintos e serão ocupados através de um processo seletivo que o tribunal executará. Então, Vossas Excelências já receberam o projeto, é de conhecimento de todos, e nesse instante eu coloco para apreciação e deliberação. Conselheiro Otávio. Eu tenho alguns pontos aqui que, pelo menos na nossa conversa, eu queria que Vossa Excelência, com relação, nós tínhamos, pelo menos no meu entendimento, com relação a cargo comissionado e cargo temporário. Pelo menos eu entendi que os cargos iam ser temporários, com data, para que a gente não perdesse o foco do concurso. Porque se a gente botasse comissionado, a gente perderia o foco com relação a gente ter uma atuação realmente para que o concurso fosse aprovado pela Assembleia. É essa dúvida que eu tenho. E a outra dúvida com relação se a gente tinha Vossa Excelência, pelo menos, porque eu estou vendo aqui rapidinho, se eu estiver falando alguma coisa errada, a senhora me corrige. Com relação a 20 cargos efetivos. Isso. 20 cargos efetivos. Então, eu acho que nós temos uma dificuldade, tanto tem uma dificuldade de aprovação muito grande na Assembleia, nós temos uma lei lá, uma solicitação de um projeto de lei na Assembleia fazendo 2 anos e ela não foi aprovada, talvez o entendimento, não sei, com relação à proposta que era 300 cargos, mas que esses 300 cargos ele só iria sendo preenchido de acordo com a condição financeira do tribunal, que ia aquela onde fosse sendo necessário aqueles técnicos, né? E aí a gente está tendo um encaminhamento de lei que, a meu ver, eu não sei porque, se aquele lá não pode ser aprovado, porque é muito, mas eu também acho pouco 20. Eu acho que a gente podia pegar a oportunidade e fazer uma coisa mais, com relação maior, para que a gente não possa... Já imaginou daqui a um ano, que a gente já sabe que tem necessidade muito mais do que 20, a gente está numa luta tremenda para aprovar outra lei, para pedir mais 20, mais 40, essa só com relação à quantidade dos efetivos, ele ser uma quantidade maior, né? E esse comissionado, com relação a de vez de ser comissionado, o entendimento que eu tinha tido da reunião, é que ele ia ser temporário. Essas dúvidas que eu tenho. Conselheiro, nós, com relação ao projeto de lei que existe na Assembleia Legislativa, ele carece de algumas reanálises, inclusive com relação à inexistência de impacto financeiro que não foi encaminhado e um montante de 300 cargos realmente, a grosso modo, entendemos impossível de atendimento ao preenchimento desses cargos pelo Tribunal de Contas, visto que o nosso efetivo, hoje já inferior aos aposentados, é de 300 funcionários. Então, é um volume, né, um número que extrapola muito a nossa condição, né? E com relação aos comissionados, entendemos ser o processo mais facilmente em virtude da necessidade que o tribunal
tem nesse momento a quantidade, o processo seletivo, nós teríamos que estabelecer uma data e nós o faremos, como já está no texto legal da proposta, do texto, né, a automática extinção dos mesmos a partir do instante da realização do concurso. A partir do momento que o concurso for realizado e nós possamos suprir esta carência, que neste momento nós não temos, infelizmente, a possibilidade de esperar que o concurso seja realizado para que nós possamos suprir essa carência que o tribunal vive neste momento. Então, em virtude disso, optamos pelo cargo comissionado para atender a carência e a necessidade premente. Até porque, daqui mais 2, 3 anos, pelo que nós já observamos, nós estaremos, assim, com o tribunal, praticamente com todo o seu corpo efetivo inativado, de forma já como aposentados. Era nesse sentido, mas já está bem colocado, bem posto. Conselheira, é a questão de ordem. Quando foi colocado para a Assembleia, a proposta do concurso, na verdade, a Assembleia não está querendo entender. Porque a proposta não é eu ter que agora, eu apresentar o impacto agora de uma coisa que eu não vou colocar os 300. Eu não posso fazer o impacto de uma coisa que eu não vou. Inclusive, era para aprovar. De acordo depois tá lá no projeto de lei, que a gente fosse deliberando, eu vou ter X reais por ano. Esses X reais dá para trazer 20 pessoas, ou 30, ou 40... O que é que ia acontecer? Aquelas pessoas que já foram aprovadas naquele concurso iam ser chamadas 40 de acordo com essa mesma proposta. A engenharia, a economia, a administração, ou seja, a presidência, junto com a administração, ia ver onde é que estava faltando aqueles profissionais que foram aprovados para poder chamar. Então, a Assembleia, o impacto financeiro daquilo, ele não ia existir, porque a gente não vai admitir todo mundo. Eu só estou querendo ponderar com relação à quantidade que o trabalho que a gente tem, não aprovou uma lei. A gente está mandando uma agora para aprovar uma lei. Vai ter um trabalho de Vossa Excelência, de quem puder ajudar no sentido da Assembleia aprovar. Por que nós não fazemos uma quantidade maior do que 20? Porque 20, a gente vai fatalmente, na hora que a gente aprovar, fizer esse concurso, primeiro vão ter dificuldade financeira para fazer, porque concurso custa dinheiro e às vezes você não tem a possibilidade de fazer. Você acabou de fazer um concurso, você vai ter que pedir já outro concurso, porque hoje nós já estamos necessitados de uma maior quantidade. A gente não tem essa quantidade por questões óbvias de orçamento, que Vossa Excelência sabe muito bem, nós não temos orçamento para ter essas pessoas aqui, essa quantidade maior que o tribunal precisa. Então, eu acho que aproveitar uma oportunidade que a gente possa aprovar uma lei que autorize um concurso para que a gente possa suprir as necessidades do tribunal, ao meu ver, ele cairia muito melhor se a gente tiver uma quantidade maior. Essa é a minha visão, com a mesma fundamentação do outro, com relação ao seguinte: mesmo que a gente só possa chamar os 20 agora, mas o que ficar excedente, quem, obviamente, lá com os duodécimos que forem a seguir, puder chamar mais, nós já estamos com as pessoas aprovadas para poder chamar, ganhar o tempo necessário que leva com uma aprovação de qualquer coisa para fazer um concurso, de concurso público. Essa é a minha visão. E minha parte com relação a comissionado e a palavra temporário, é que o temporário, ele dá para a gente vamos dizer assim, uma força de estar lutando dia a dia para que o concurso saia. Porque quando chegar no do comissionado, a gente vai entrar na zona de conforto. Os conselheiros vão receber, porque os técnicos entraram, vão estar trabalhando maravilhosamente bem, e a gente entra na zona de conforto, e aí eu acho mais difícil. É a minha opinião, é a minha opinião sobre o assunto. Mas tudo se faz necessário. Uma coisa se faz necessário, as duas coisas se fazem necessário. Eu acho que é o caminho através de solução realmente do problema para que a gente possa avançar.
Só queria fazer essas duas posições. É só isso, presidente. Ainda em discussão, em deliberação. Conselheiro, mas o senhor como se posiciona? Eu posiciono dessa forma que eu te falei. Aproveitar que o cargo, eu digo que o cargo teria que ser temporário e a quantidade de cargos ser maiores. Muito maior do que essa aí. Acho que essa é muito mais pequena demais, que não vai suprir o que realmente o tribunal é. Essa é a minha posição. Conselheiro Fernando. Pela ordem, conselheiro. Faça pela ordem, conselheiro Anselmo. Sim, conselheiro Anselmo. Está em discussão ainda ou já em votação? Discussão. Excelência, quanto à questão de impacto orçamentário, a lembrança que eu tenho deste plenário não é boa. Inclusive, aí com apoio de órgãos técnicos e outros atores técnicos, da desnecessidade de se encaminhar ao impacto orçamentário. Parece-me que, pelo menos aqui agora, temos algo em que a gente pode comparar, verificar. Eu, assim, para falar a verdade, tomando conhecimento agora, a questão em ser cargo comissionado ou ser cargo temporário, a minha posição, como todos sabem aqui, é se fazer concurso público. Todos sabem. Lembro que na discussão passada, o que veio a pleno ser discutido, e faço registro para clarificar aqui os entendimentos, foi que, na verdade, veio um trem da alegria. Não veio o que foi aprovado pela comissão do concurso. Mais um fato para que se exigisse, ou para que eu cobrasse, essa questão do impacto orçamentário e financeiro. E não foi feito o impacto orçamentário e financeiro. Eu, como presidente da comissão do concurso, para não parecer que não estava vigilante ou omisso, simplesmente publiquei aquilo que a comissão aprovou e que foi encaminhado à presidência, que até eu não posso especificar se tem essa informação concreta, mas posso verificar nas minhas anotações. Me foi informado depois que aquilo que foi aprovado pela comissão, só dos 300 cargos é que foi enviado à Assembleia, porque tinha outras coisas lá, um certo, não vou usar essa palavra, porque essa palavra ainda é fraca, mas um certo desprezo de alguns diretores com relação a outros diretores que iam ganhar cerca de R$21 mil, quando os outros ganhavam 8 ou 19 mil, alguma coisa nesse sentido. Até em funções gratificadas, o Tribunal de Contas estava se mexendo. Eu tenho 3, quem quiser comprovação, eu posso pedir xerox e distribuir. Eu tenho 3 projetos de Trem da Alegria, 3, pelo menos 3. Então, o que eu falar aqui, eu não falo por falar. A diferença que eu estou vendo aqui, que pelo menos o impacto orçamentário financeiro está sendo apresentado com relação, acredito que o projeto que está sendo discutido é este aqui, de técnico de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas. Olha, eu sou conselheiro, nunca fui presidente do tribunal, não sou gestor. Da mesma forma que eu acho que nenhum conselheiro tem esta competência de substituir o gestor, também acredito que nenhum conselheiro possa também substituir o gestor do tribunal. Se o gestor do tribunal acha que essa forma mais adequada, evidentemente, nós vamos dividir o ônus por um lado ou por outro. Eu, aqui, só retomando, não tenho assim uma ideia formada se o que é melhor para o tribunal, a questão da contratação temporária ou a criação desses cargos, pelo que eu li aqui, comissionados a extinguir, desde que haja a aprovação da lei da criação desses outros cargos. Por outro lado, eu aqui, com o senhor Otávio Lessa, não acho que Vossa Excelência esteja equivocado quanto à questão do quantitativo.
Se tendo a oportunidade, aí vem a outra parte, Excelência, senhor presidente, senhor conselheiro, ex-presidente. Se o tribunal pode arcar com este ou aquele quantitativo, é uma situação que eu também não posso ir lá e verificar de fato. Eu aqui vou decidir com base nas informações que me são apresentadas. Se fosse criar... Mas não esquecer que o que eu entendo que seria melhor para o tribunal era a aprovação daquela lei do concurso público. Os cargos criados de provimento à medida que o tribunal puder. Mas, conselheiro, temos tempo, talvez não tenhamos condições ou dinheiro, um certo quantitativo, ou isso aqui é mais urgente, em razão daqui peço licença para até lembrar o que o conselheiro Sérgio falou na sessão da questão do nosso quantitativo de processos, não só do quantitativo, mas também da qualidade. Isso é um fato que não é enfrentado só pelo conselheiro, individualmente, conselheiro Sérgio, mas por todos nós. Inclusive, aqui esclareço que não trata a questão de esvaziamento das competências dos conselheiros substitutos, não trata disso, mas a questão de até socorrer o tribunal em uma avaliação técnica quanto às questões de prestação de contas, inspeção em loco. Tudo isso é fato. Tudo isso não está longe, não difere da verdade. Eu, assim, confesso que não tenho termo fechado quanto à questão da contratação temporária ou desses cargos a extinguir. Eu aqui até queria ouvir os outros colegas a respeito disso, evidentemente, colocando que, primeiramente, o que seria melhor para o tribunal, o que eu sinto, o que eu acho, não o que a senhora pode fazer e nem o que o senhor Otávio Lessa pôde ou não pôde fazer na gestão dele, assim como o outro presidente, mas do que possa ser feito. Eu realmente fico, para mim, se tivesse essa opção, concurso público, como já está lá, temporário e comissionado a extinguir, concurso público sem dúvida. Quanto a esses dois aqui, eu confesso que não vejo esse diferencial todo. Embora até acho que devemos nos preocupar com uma questão de prazo, até para que não fiquemos acomodados, estão criados cargos, enquanto não criar aqueles, vai ficar ad eterno. Aí, isso vai de encontro, evidentemente, à própria filosofia de atuação da casa. Mas gostaria que essa discussão ela fosse... Conselheiro, até por conta da configuração do nosso tribunal hoje, no que diz respeito ao seu corpo funcional de servidores, das nossas dificuldades de conhecimento de todos e do compromisso, o que está sendo encaminhado à Assembleia como projeto de lei, proposta de projeto de lei à Assembleia por esta presidência, é o que nós entendemos e que nós encontramos a forma mais célere de atendimento às necessidades, como já referenciei, prementes do nosso tribunal. Com relação à não elaboração e não adotarmos o processo seletivo temporário, e entendermos que podemos, e é como estamos dispostos a realizar, que os cargos criados de provimento em comissão, que como é de conhecimento de todos, é de livre nomeação e exoneração, nós estamos fazendo registrar na lei que, obviamente, que a lei está sendo encaminhada à Assembleia. Quem são os autores dela serão, obviamente, os parlamentares, mas nós já fizemos registrar em nosso texto que estes cargos serão providos de forma seletiva, da mesma forma que, de forma muito louvável, fez o nosso Ministério Público de Contas no momento que dispôs de 5 cargos que deveriam ser providos da forma
que determina a lei de livre nomeação e exoneração. E, em sabendo que os cargos estavam disponibilizados à indicação do corpo do Ministério Público, eles entenderam por bem disponibilizar o acesso desses cargos a todos quantos que estivessem dispostos e preparados a concorrer a eles. E então, enfrentando as dificuldades que muito bem colocou o conselheiro Otávio, de a realização de um concurso que leva tempo, desprende muitos outros esforços, e neste instante levaria um tempo muito longo para que nós pudéssemos suprir a necessidade que é premente, volto a repetir. Portanto, em virtude disso, e a dificuldade que nós temos também para aferir a exigência da legislação do processo seletivo simplificado em forma concreta das necessidades da contratação emergencial, difícil aferir-se isso neste momento, nós entendemos também que, fazendo desta forma, disponibilizando os cargos desta maneira, estaremos atendendo a esta necessidade. E, no que diz respeito a esta presidência, no momento exercida pela minha pessoa, o compromisso que nós assumimos no momento que encaminhamos o termo legal da proposta de lei, no que diz respeito ao prazo fixado e a intenção da realização do concurso, porque ela vai muito além da pura e simples intenção da realização do concurso. Ela é uma exigência de sobrevivência das atividades da Corte. E qualquer dos gestores que aqui vier sentar, qualquer dos colegas que aqui vier tomar assento como gestor da casa, entenderá isto. Não temos como desviar o olhar desta necessidade. Ela está, assim, estampada pesando hoje sobre os nossos ombros. Então, é em virtude disso, e entendendo isso, e querendo dar uma efetividade maior à atuação da Corte, que vem sofrendo dificuldades grandes com relação ao pessoal técnico especializado, e é para assessoramento, em virtude dos no que nós dispomos, é um corpo técnico, pelo tempo da Corte, já bem cansado e necessitado de apoio, nós estamos trazendo esse paliativo, vamos dizer assim, porque a intenção da presidente Rosa, inclusive com o outro projeto que está sendo encaminhado, é sim da realização do concurso com a maior brevidade possível. Então, passamos a deliberar. Senhora Presidente. Pois não, conselheiro. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena colocação, me permite, Vossas Excelências, uma pequena digressão aqui com relação àquilo que fora conversado no gabinete de Vossa Excelência, quando gentilmente nos pediu para debater o assunto e apresentou aquilo que, como Vossa Excelência também muito bem diz, é flagrante, é visível sem nenhum esforço, a insuficiência, as nossas fragilidades, a necessidade de que nós pudéssemos fazer as nossas auditorias, inspeções logo com pessoas, digamos assim, habilitadas, e, inclusive, pudesse instruir esses processos ao retorno dessas auditorias e inspeção. Vossa Excelência, inclusive, foi mais modesta na conversa que tivemos lá, com relação ao quantitativo. Vossa Excelência, me parece que, no primeiro momento, havia sugerido 12 pessoas para que fizesse preenchimento dessa carência, e que nós fomos unânimes, os que lá estavam, e sugerir até uma quantidade maior do que 12, porque a demanda é imensa, infinita nesse tribunal de pessoas. Eu poderia dizer, sem nenhum demérito aos que aqui estão, de pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho, até mesmo porque a natureza, os procedimentos vão evoluindo e muitos dos nossos estão, a exemplo de mim mesmo, já ultrapassado. Mas veja bem,
Quando nós conversávamos e deliberamos sobre o tema, Vossa Excelência ficou de preparar esta minuta, ou uma minuta, para que fosse apresentada para deliberação. Assim o está fazendo. Nós acabamos de receber, senhora presidente, este material, trazido aqui por assessoria de Vossa Excelência, que do jeito que me foi entregue, aqui está. Eu não tive a oportunidade de ler, também porque nós estávamos em sessão, essa coisa toda e tal. Alguns, com maior expertise, já tive a oportunidade de folhear e emitir alguma opinião, coisas que eu não fiz, posso dizer até por insuficiência desse conhecimento tão rápido, essa expertise, essa rapidez de avaliar um texto como esse e emitir uma opinião. Eu careço de um pouco mais de tempo. Naturalmente entendo, senhora presidente, de que, como disse o conselheiro Anselmo, é uma obrigação, é um ônus que pesa sobre o gestor. Nos cabe apenas sugerir, como Vossa Excelência, de forma muito democrática que o é, e cortês, está submetendo a apreciação de todos nós. Mas eu posso dizer, senhora presidente, sem nenhuma falsidade, que eu não estou apto a opinar sobre o texto, porque eu preciso de um pouco mais de tempo para ler. Entendendo a urgência, a importância, a necessidade, todos esses adjetivos, eu entendo que é rápido, mas eu, sinceramente, eu não tenho como me posicionar aprovando ou desaprovando essa mensagem ao Poder Legislativo. Sei, entretanto e sobretudo, como lá estive naquele parlamento por muito tempo, em alguns momentos é preciso que, digamos assim, o encaminhamento seja já um pouco mais dialogado, seja um pouco mais debatido, para não causar aquilo que, pela vontade imensa do conselheiro presidente anterior, o conselheiro Otávio, mandou para lá uma mensagem do Legislativo, e eu digo isso aqui porque tive a oportunidade de dizer a alguns colegas e dizer a ele. Eu dizia, eu acho, presidente, esse projeto muito grande, muito pesado. Ele pode lá encontrar resistência. Eu acho que o conselheiro Otávio deve lembrar-se de que eu falei isso para ele. Então, eu sinceramente lhe digo, eu precisava ter, senhora presidente, para poder me manifestar, para poder até sugerir, enfim, eu precisava de um pouco mais de tempo. Então, eu, sinceramente, digo à senhora que eu não tenho como opinar nesse momento, e se Vossa Excelência quiser a minha opinião, precisaria me dar, digamos, pelo menos mais uma sessão ou duas para que eu pudesse estudar melhor e me manifestar sobre essa mensagem ao Legislativo. Conselheiro, em virtude da preocupação de Vossa Excelência, e também da urgência que nós temos em realizar, até por conta do trâmite legislativo que Vossa Excelência também conhece, eu sugiro a Vossa Excelência que Vossa Excelência teria vista até a próxima sessão, seria suficiente para que na quinta-feira Vossa Excelência trouxesse? Claro, senhora presidente. Você não estou pedindo vista oficialmente, sim, mas se Vossa Excelência assim, quiser conceder, eu posso pedir mais um pouco de tempo, e se também for, se os demais conselheiros quiserem já se posicionar com relação à matéria, claro que pode, mas sinceramente, eu não posso. Eu vou me posicionar já, conselheiro. Eu concordo com o encaminhamento tranquilamente, não tem dúvida com relação a isso. A conselheira sabe no momento, vamos dizer assim, o que pode despender para ter isso aí realmente é o gestor que sabe. Então, estou tudo concordado. E acho a necessidade danada. Eu só não queria perder a oportunidade de ter maior quantidade, conselheira, porque a gente sabe da necessidade. Só isso, mas voto tranquilamente com o encaminhamento. Não tem, e fiz as minhas considerações por entender que o ser humano, às vezes, já fiz com relação à zona de conforto. Só as duas coisas, mas eu voto tranquilamente no encaminhamento, porque eu sei que é necessário, sei da urgência e, obviamente, o que a gente quer, o que a gente pode, aí, com relação à financeira, a senhora que vai
vai saber efetivamente porque está aí. Eu acho que for possível, mas efetivamente meu voto já é a favor. Ia pedir licença, diretamente, conselheiro, que eu tenho marcado um horário e me desculpe, mas eu preciso ir. Mas meu voto já está consignado aí. Fernando. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu queria fazer apenas Pois não. uma pequena observação. Eu acho que realmente a tramitação urgente ela se faz necessário, mas esse pedido de vista, digamos assim, ela é muito importante também para que a gente possa avaliar algumas questões referentes ao projeto, o anteprojeto que aqui se põe, né? Primeira questão que eu gostaria de pontuar, como foi pontuado pelo conselheiro Anselmo, foi pontuado pelo conselheiro Otávio Lessa, está no quantitativo de cargos efetivos, né? Eu acho que talvez seja a oportunidade da gente propor a criação de uma quantidade um pouco maior. Com relação ao segundo projeto, eu ainda tenho uma pequena dúvida, né, que foi inclusive tratada naquela reunião, e foi ressaltada pelo conselheiro Sérgio também, de que os cargos comissionados eles têm uma finalidade constitucional, que é a de função de assessoria, chefia e de direção. Então, esses cargos aqui não poderiam ser utilizados para o exercício da atividade fim, né? Enquanto que se a gente optasse pela contratação temporária, a gente, desde que devidamente justificada, né, a gente teria a possibilidade de fazer uso desses servidores também no exercício da atividade fim. Então, por conta dessas questões, eu preciso melhor avaliar, até para fazer as observações para o plenário, para Vossa Excelência, né? Eu achei muito interessante o fato da gente poder se manifestar em definitivo na próxima sessão do plenário do Tribunal de Contas. Então, com a palavra, doutor Sérgio. Não poderia deixar de me manifestar e dizer, eu não vou tomar muito tempo, dizer em poucas palavras, nós, aqui o Tribunal de Contas, não podemos esquecer que nós temos uma limitação orçamentária. Mesmo sem esses servidores, nós já estamos com limitação orçamentária. Ou seja, nós vamos ter que buscar recursos para pagar atualmente a folha de pagamento conforme estamos hoje, né? E aqui, só para esse primeiro projeto aqui, eu chamo a atenção, senhora presidente, esse projeto aqui dos cargos do cargo e comissão, né, que é o de assessor especial, não é isso? Ele prevê um gasto mensal em torno de R$160 mil e anual de 1 milhão, o impacto aqui, segundo os cálculos, cerca de 1.645.000. Pois bem, nós temos já uma limitação orçamentária. E temos, do outro lado, uma necessidade de material humano, de recursos humanos para fazer frente às nossas atividades aqui, nossas competências. Como eu disse na sessão um pouco antes, senhora presidente, a senhora não estava presente ainda, mas eu fiz um relato aqui nós estávamos em discussão sobre as atribuições dos conselheiros substitutos e a gente tratou aqui da necessidade realmente de pessoal. Todos sabemos que o tribunal tem tido seu quadro cada ano reduzido em razão, especialmente, das aposentadorias. E hoje os cargos em comissão acabam assumindo uma parcela dessas atribuições aí, em razão dessa baixa aí. Mas então nós temos, de um lado, uma limitação orçamentária, que hoje já se encontra, de certa forma, crítica, e a necessidade de contratação de pessoal que aumentaria, digamos, essa nossa limitação. Bem, isso é um caso que nós temos que debruçar sobre isso aí. Então, o fato de a gente exigir mais cargos é de se pensar. Eu sei que
conforme a fórmula sugerida pelo conselheiro Otávio Lessa, ele não se conta mais aqui, mas ele não tratou desses termos, mas eu acredito que ele estava pensando em realizar, ou melhor, apresentar um projeto com um número maior de cargos, sendo que a maior parcela seria um cadastro de reserva, o concurso, ou um processo simplificado para a contratação de pessoal, sendo com previsão de um número menor de cargos a serem providos. Inclusive, nós temos que ter bastante atenção nisso, porque hoje a jurisprudência do STJ, se eu não me engano, ela acode os candidatos que são aprovados dentro do número de cargos previsto no edital. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso, porque tem que trazer os cargos também de cadastro de reserva, ou seja, à medida que for a necessidade da administração de contratar pessoal, aí você vai contratando, talvez seja isso. Então, podemos, talvez, encontrar uma forma. E tudo isso que eu venho falando, eu acho muito pertinente a solicitação do conselheiro Fernando Toledo, pedir para nós termos um pouco mais de tempo para se debruçar sobre esse tema aqui, para achar realmente uma equação aqui que a gente consiga, digamos assim, um sucesso nessa nossa demanda, né, do tribunal. Então, eu chamo a atenção dessa situação que precisa realmente ser um pouco discutida. O outro ponto que eu queria tocar, senhora presidente, é com relação à espécie dos cargos que estão sendo propostos aqui. No caso, é cargo em comissão. A gente tratou na reunião, e não sei se Vossa Excelência lembra, eu falei até de elaborar um estudo sobre isso. Não sei se a nossa Procuradoria Jurídica, as razões assim, para optar pelo cargo em comissão com a denominação assessor especial de auditoria. Eu ainda não fiz nenhum estudo sobre isso, assim, não me debrucei, mas eu, assim, continuo pensando assim, que o que seria, que aí eu compartilho com o conselheiro Otávio Lessa, que aqui seria mais apropriado cargos de provimento por tempo determinado, até mesmo em razão dos motivos que o faz criar, por conta da urgência, da emergência mesmo de o tribunal ter pessoal para instruir os processos, como eu falei anteriormente, não só a fiscalização em loco, as inspeções, as auditorias, mas especialmente a instrução processual, que em alguns casos se encontram realmente paradas. Então, talvez a criação de cargo de provimento por tempo determinado, prevendo 1 ano com renovação de mais um, porque à medida que à medida que o que justificou a criação desse cargo, ou seja, do tempo indeterminado, a urgência, a emergência de se contratar pessoal para atender às atividades fins do tribunal, porque senão o tribunal não vai prestar o serviço. À medida que essa justificativa deixa de existir, ou seja, com a contratação de pessoal para provimento de cargo efetivo, esse pessoal automaticamente vai sendo desligado. E aqui retira da parte do tribunal a possibilidade. Eu vejo aqui que o projeto prevê um processo simplificado de contratação, tudo mais, que de fato não é exigido para esses cargos, mas não existe nenhuma objeção para que se faça isso. A maior prova disso é o próprio Ministério Público de Contas, que elaborou um processo seletivo para selecionar pessoal para os seus cargos de livre nomeação e exoneração, que são os cargos em comissão do Ministério Público de Contas, que eu, inclusive, aproveitei um pessoal desse aí para o gabinete, né, para a nomeação lá para o gabinete, para ajudar na instrução processual. Pois bem, mas só esse parênteses aí, então,
talvez, senhora presidente, seja realmente, e esse tempo que o conselheiro Fernando Toledo solicitou, seja para a gente discutir talvez melhor se realmente os cargos de provimento por tempo determinado não seria o caso aqui, porque aí ele ficaria 2 anos, e aí o tribunal teria um tempo realmente de verificar a possibilidade de aprovar esse projeto com cargos de provimento efetivo, e à medida que esse pessoal for provendo esses cargos, acaba a justificativa de existir esses aqui, e eles automaticamente são extintos, porque aqui a previsão, inclusive, tem previsão constitucional para isso aqui, e ela diz o que justifica a criação desse cargo. Então, não estou dizendo que deve ser assim, mas que a gente faça essa ponderação. Agora, com esse prazo aí, eu vou fazer, de certa forma, um estudo sobre isso, vou verificar e vou trazer as razões, se for o caso. Com relação à quantidade necessária, aquilo que eu falei do cadastro de reserva, só que a gente tem essa limitação orçamentária. Então, assim, a situação já é crítica. Então, eu tenho minhas reservas com o que o conselheiro Otávio Lessa falou. É claro, nós vamos necessitar, à medida de que o tempo avança, nós vamos necessitar de mais pessoas para o exercício dessas atividades, que inclusive são cada ano elas são crescentes, né? Então elas vêm aumentando em razão das baixas que nós temos nesses cargos efetivos. Então, inicialmente é isso, senhora presidente, obrigado por trazer essas questões aqui para que nós possamos nos posicionar, embora isso aqui é questão da própria administração tratar desse assunto, mas, como bem lembrou o conselheiro Fernando Toledo, né, eu faço aqui também coro com ele para agradecer por trazer essas questões aqui para que nós possamos deliberar sobre isso. Senhora presidente. Com a palavra, doutor Enio. Senhor presidente, eu sei que o Ministério Público ele não vota nessas questões, somente quanto ao envio de projetos de lei do Tribunal de Contas para a Assembleia, mas como é uma matéria de interesse do Tribunal e que vai gerar repercussões na análise processual, acho importante, achei excelente a iniciativa do conselheiro Fernando, a gente ter um pouco mais de tempo para poder analisar a matéria, até porque o Ministério Público de Contas nem participou da reunião que houve na presidência, mas compartilho de algumas preocupações que já foram colocadas pelo conselheiro Rodrigo, como pelo conselheiro Sérgio, somente quanto a esse cargo que está sendo previsto como um cargo em comissão em caráter temporário, porque viria enquanto não fosse provido os demais cargos, pelo que eu entendi do projeto. E até a nomenclatura desse cargo como assessor especial, com as atribuições muito assemelhadas aos cargos já de analista de contas e técnicos de contas, e os cargos de assessoria, de modo geral, assessoramento e direção superior, eles são cargos que se prestam exclusivamente para as atividades de assessoria e direção superior, e não para o exercício de atividades finalísticas do tribunal. Então, eu acho que esse tempo que a gente vai ter para analisar um pouco melhor o projeto e se debruçar é essencial, inclusive, para que a gente possa ter uma opinião um pouco mais madura e completa acerca do assunto. Vamos fazer essa análise também no MP e estamos à disposição para eventuais discussões acerca do projeto também. Eu agradeço a colaboração de todos os colegas com relação às sugestões e melhoramento no que diz respeito ao texto apresentado por nós.
inclusive ao Ministério Público também. A nossa pretensão é realmente esta, no sentido de criarmos e construirmos o texto da forma mais positiva e legítima e legal possível dentro das nossas necessidades, atendendo a todos os requisitos e exigências que a situação exige, observando todas as circunstâncias que se apresentam para a iniciativa que ora o tribunal entende como necessária. Muito obrigada a todos e eu só faço um apelo aos senhores que tenham um convencimento, se debrucem para que essa ajuda e essa colaboração seja nos trazida realmente na próxima sessão. Muito obrigada. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.